Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Ontem, dia 11, quarta-feira, o Fortaleza venceu a equipe do Manauara pelo placar de 1-0, já nos acréscimos. Um resultado que deu ao Fortaleza a classificação para a próxima fase. O conceito do jogo do Fortaleza, da apresentação da equipe, é de um futebol estabelecido pelo técnico Carpini, pragmático, onde os efeitos são obtidos por conta da sua prática realista de objetivo de conseguir a vitória, voltados para os objetivos práticos, que é o resultado. Mas boa parte da torcida não está gostando. A imprensa também, em grande parte, está criticando a postura do Fortaleza, mas na nossa análise crítica nós não vamos desconstruir o que aconteceu, o que está acontecendo de positivo. Por exemplo, no domingo passado, há 4 dias atrás, Fortaleza conquistou o título de campeão cearense. E ontem passou de fase pela Copa do Brasil. Nós sabemos perfeitamente que essa competição, elaborada pela CBF, ela tem um retrato de uma aquarela brasileira. Participação de ilustres desconhecidos de várias regiões, onde o principal objetivo da CBF é atrair para si um feito positivo, né? É uma competição que eu considero política social, mas que para motivar o torcedor, para motivar as equipes, os clubes, é necessário que ela dê uma premiação fabulosa. Com isso, claro, vai agradando a gregos e a troianos, ou seja, ela consegue manipular as federações, os clubes, para atrair para si essa simpatia. Mas essa condição de disputa tornou a competição sem aquele objetivo principal, que era a conquista do título. Hoje é o avanço de fase para oferir lucro, para faturar. Bem entendido. Bom, e dentro desse pragmatismo do Fortaleza, do treinador Carpini, ele vem conseguindo o seu objetivo. Temos que reconhecer. Embora eu também esteja, assim, digamos, insatisfeito com esse futebol apresentado, onde a eficiência, o talento, a técnica fica para trás. Porque o futebol tem suas faces, tem as suas múltiplas facetas. A técnica, o drible do saudoso Pelé, Garrincha, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Romário e outros. Portanto, a emoção das torcidas e resultados, os pilares táticos, físico, mental, técnico, e a representação desses atletas, saudosos atletas e outros que também continuam ainda no meio esportivo, né? Isso nos causa assim uma certa nostalgia em relação ao futebol praticado hoje em dia, tá? Onde tínhamos representados por jogadores históricos, como eu já citei, Pelé, Garrincha, etc. Mas as faces do atual futebol, ela inclui uma evolução de muita força,
tá? Velocidade, e tem os pilares de estrutura, né? Portanto, no contexto social e econômico, o que diferencia o futebol, a arte e a paixão da face oculta do futebol são esses aspectos que muitas pessoas ainda desejam que aconteça hoje em dia. Infelizmente não acontece, não irá acontecer. A batida é essa, às vezes um futebol em campo, num rame-rame, onde você observa que os atletas não conseguem deslanchar, sair do lugar, sair do canto. Portanto, essa pluralidade transforma o futebol nessa situação, nessa condição. Futebol, que é um fenômeno cultural, técnico de entretenimento. Precisa mostrar um pouco mais de glamour, um pouquinho mais, né? Podemos dizer assim. Mas falando aqui um pouco, rebuscando a literatura, né? E teorizando um pouco, nós vamos ao prático, e acabei de falar nisso, né? Do pragmatismo, do objetivo principal. Hoje a Copa do Brasil tem prosseguimento com o outro representante do nosso estado, o Ceará. Ceará que volta a campo após o jogo contra o Fortaleza, o vice-campeonato, mas vai tentar aqui dar aquela chacoalhada na equipe para enfrentar hoje à noite lá em São Luís o time do Maranhão. Eu particularmente já estive em São Luís em 89, há muito tempo, para a transmissão de um jogo da seleção brasileira amistoso com a Iugoslávia. E naquela ocasião a seleção brasileira empatou em 1-1. Era o técnico Vanderlei Luxemburgo. Lembro muito bem, quem fez o gol da Iugoslávia foi o Mijatovic. Gol da seleção brasileira, Marcelinho Carioca de falta. Portanto, é um estádio de amplas instalações, estádio que tem muito espaço para acomodar torcedores. É um bom estádio. E a equipe do Maranhão é uma das forças lá do futebol maranhense. Ao lado do Sampaio Corrêa, do próprio Motoclube. E quem conquistou o campeonato maranhense esse ano, 2026, foi o IAP. Diferente do que acontece aqui no futebol cearense, quando só dá Ceará ou Fortaleza. Lá foi a equipe do IAP. E o Maranhão é uma das equipes fortes lá de São Luís. Tá? Tem até um detalhe curioso e jocoso, engraçado, que a expressão do time, do mascote, é o bode do Gregório, o mascote do Maranhão Atlético Clube. Surgiram isso nas décadas de 30, 40, nós não éramos nascidos, né? Então, baseados numa história real que envolvia um animal de estimação. Um torcedor, à época, ele levava o bode, um torcedor de nome Gregório, ele costumava levar o bode com frequência nos treinos do clube, né? Aí foi adotado. Com a presença constante do animal, ele acabou virando o mascote do time, sendo batizado carinhosamente de bode do Gregório. Engraçado, mas é uma história que faz parte do futebol. O futebol também é arte, além de ser arte, é cultura, né? O bode é o símbolo regional do Nordeste, representando a força e reverência popular. Pois bem, Maranhão Atlético Clube e Ceará, hoje à noite, a partir das 7h30, prováveis escalações, já temos por aqui o time do Maranhão com Jean, Negueba, Lucão, o Kevin, Lucas Santos, Railson, o Vander, o Vagalume. Bom é que se faltar luz elétrica no estádio, tem um vagalume para iluminar. Brincadeira nossa. Além de vagalume, jogador Jorge, o técnico Will. Aliás, tem o Will e Joelson, né?
Me parece que são 2 técnicos que dirigem a equipe do Maranhão, Will e Joelson. E que eles têm uma provável formação da equipe que irá enfrentar o Ceará, que por sua vez poderá ter em campo o Richard, o Rafael Ramos na lateral direita, Éder, Luizão e Fernando, Lucas Lima, Zanocelo e Juan Alano, Matheus Araújo, Mateuzinho e Wendel, provável equipe. Teremos como árbitro central o Fábio Augusto Santos Sá Júnior, do estado de Sergipe. É isso aí, pessoal. Vamos acreditar, vamos esperar que a equipe do Ceará consiga um resultado positivo, a exemplo do Fortaleza, que ontem venceu o Manauara, mas foi muito suado. Fortaleza suou o calção, ou short, como queiram, para vencer a equipe do Manauara. Teve um gol anulado, mal anulado, a bola não chegou a sair, mas como nessa fase não existe o VAR, não tem o VAR, para salvar a lavoura dos times, o árbitro acabou anulando um gol legítimo da equipe do Fortaleza. Primeiro gol feito pelo argentino Militello. Tá? De Paulo Baia, que até que entrou bem no time, Paulo Baia, ponta direita Wellington, centroavante argentino, que marcou, mas foi anulado. E consequência do esforço do Fortaleza, da melhora no segundo tempo. No primeiro tempo o time não estava preso a um sistema, amarrado, não rendia, mas no segundo as modificações do time começou a crescer de produção e na pressão conseguiu vencer com um gol no finalzinho, nos acréscimos, marcado pelo Mailton. É Mailton mesmo, confundo, né? Mailton com Nailton. De pênalti. Agora, Carpini não pode esperar apenas pelo segundo tempo. Tem que entrar logo no primeiro tempo para resolver a situação. Essa situação, essa ideia de, no primeiro tempo, entrar fechado demais para esperar resolver na segunda etapa, isso é um risco muito grande. E ontem o Fortaleza correu o risco de ter empatado, ter ido para os pênaltis, aí nos pênaltis é um negócio muito imprevisível, tá? Portanto, o ideal seria o Carpini armar uma equipe mais ofensiva no sentido de resolver logo a parada no primeiro tempo. Quem sabe, né? Mas são as ideias dele, ele é o técnico e ele é que sabe até onde pode ir. É isso aí. Esperar um resultado positivo também da equipe do Ceará contra a equipe maranhense. Até lá.